Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma live nossa, né? Que a gente organizou. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre sobrecarga docente, né? Quem escuta o professor, né? Quem nos escuta. Então, acho que vai ser bem importante. Que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam compartilhar com a gente qualquer comentário, qualquer posicionamento, dúvida que vocês tenham. Eu vou fazer a autodescrição da tela, juntamente com a nossa intérprete, que está presente hoje, a Ellen, nossa parceira. Então, a tela está organizada com um fundo preto, com 5 quadrantes. Da esquerda para a direita, a Ronise, a Bárbara, a Ângela, eu, logo abaixo, e a Ellen. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho olhos escuros, cabelo escuro. Meu fundo é um fundo branco, tô com um brinco e uma blusa clara cinza. Vou fazer a autodescrição da nossa colega Ellen, nossa intérprete. Ela é loira, com cabelo iluminado, mais ou menos abaixo do ombro, com a blusa preta e tá com um fundo claro também, com um quadro logo atrás. Vou convidar as colegas, então, para fazerem também sua autodescrição. Vou chamar pela ordem a professora Ângela, por gentileza, então, que se apresente e faça sua descrição. Bem-vinda, prof. Teu microfone, Ângela, tá desligado. Boa noite a todos e a todas. Então, sou a professora Ângela. Eu estou com uma blusa de gola alta, numa cor clarinha, branco, com um tom de rosa. Meus cabelos estão longos, ondulados, um castanho claro. Eu estou usando uns brincos, umas argolas, né? Tenho a pele clara, os olhos castanhos. Acho que é isso. E no fundo não tem nada a não ser a minha cadeira aqui, só uma parede branca. Muito obrigada, professora Ângela. Bárbara. Boa noite a todos. Vou fazer então a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 33 anos, pele branca, olhos castanhos, cabelos longos e castanhos. Eu estou usando uma blusa de gola alta, cor rosa, rosa pink, e ao meu fundo é só uma parede branca. Ronise. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Ronise, sou mulher, tenho 30 anos, tenho pele branca, cabelos ondulados, claros, logo abaixo do ombro. Tenho olhos verdes, uso óculos de armação verde escura. Estou com uma blusa de lã roxo e com um lenço, um cachecol, estampado nas cores lilás, roxo e preto. Ah, já ia esquecendo, né? Que feio. Ao meu fundo, uma estante com livros e um armário de 2 portas. Obrigada, gurias. Então, a nossa live vai ter em torno de 2 horas, tá? Mais ou menos uns 20 minutos para fala de cada uma de nós. E a gente agradece já de antemão a presença das professoras Ronise, Bárbara, Ângela e Ellen por estarem participando com a gente. E o pessoal que está assistindo, sintam-se à vontade também nos comentários para participar junto com a gente. Vou chamar, então, de repente a gente começa. A gente vai falar, como eu já mencionei, sobre
sobrecarga docente, né? Como está sendo a docência nesse período de pandemia, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão que a gente está tendo, nosso posicionamento como professoras, em sala de aula, em clínica, como estudantes também, porque permanecemos sempre em aprendizagem, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como está sendo para a gente o nosso psicológico, o nosso físico, enfim, como está sendo a nossa experiência enquanto home office, né? É isso. Vou começar, então, por ordem de alfabética. Prof. Ângela, se quiseres começar, agradecemos. Boa noite novamente, então, a todos os nossos participantes, as colegas, os nossos internautas, sejam bem-vindos. Que bom que, diante dessa temática, nós encontramos um tempo para podermos conversar a respeito desse assunto, que é justamente o que envolve, né? Acho que é a questão do tempo. Então, quando as colegas me convidaram para participar, foi justamente nesse conceito que eu detive a pensar, a questão do tempo. E aí eu não tenho como falar sobre a sobrecarga e o tempo e o cuidado que nós merecemos e precisaríamos enquanto professores e profissionais de educação, sem trazer um pouquinho do antes da pandemia, né? Porque acredito que nós, professores, sempre vivemos uma situação de sobrecarga, né? A profissão na qual a gente optou, ela não existe sem essa doação, né? Nós não temos como trabalhar de uma maneira totalmente objetiva. Há muita subjetividade na nossa profissão, então já nos acompanha essa questão da sobrecarga há um bom tempo. Ok, aí, de repente, em questão de 1 ano e pouco, nós nos deparamos com uma situação absurdamente única, né? Praticamente um pesadelo em todos os sentidos, o que não foi diferente no contexto da educação, enfim, do ensino. E como lidar com isso, né? Um choque para todos, com certeza um choque para todos nós. E enquanto professores que já viemos numa doação máxima de tempo na escola, no nosso espaço particular, em casa, porque nós sabemos, e quando a colega Roniz me colocou, professora, nós vamos falar aqui aquilo que a gente quer falar, né? Não vamos deixar de falar as coisas. Então, eu me sinto à vontade para dizer que nós sabemos que planejar para o professor é sinônimo da profissão, é uma das palavras básicas, e esse planejamento, ele é impossível só no ambiente escolar. Então, nós trazemos toda essa carga para o nosso lar, mas ainda que conseguimos um tempo para nos dedicarmos à nossa família, ao nosso lar, aos nossos afazeres, ao nosso lazer, né? O que com a pandemia praticamente se fundiu, né? Aquela divisão física que nós tínhamos com relação ao lar e ao ambiente de trabalho, ela deixou de existir, né? Por quê? Porque foi um acontecimento único, totalmente inesperado e sem o menor planejamento. Hoje, com 1 ano e pouco de acontecimento, desse ensino remoto, nós já temos uma noção melhor da situação. Talvez estejamos um pouco mais acomodados e fazendo trabalhando dentro dessa demanda com um pouquinho mais de propriedade, o que não aconteceu no início.
O que eu quero dizer com toda essa fala, trazendo a parte do nosso movimento enquanto professor, no ensino dito normal, né, que não existia essa pandemia, que nós tínhamos a nossa carga, que nós também já usávamos, engatinhávamos a questão da tecnologia, com relação agora em que nós estamos tendo que usar a tecnologia ou usar a tecnologia, nós não temos opções, né? Eu estou querendo dizer que a sobrecarga se multiplicou, então já é sobrecarga, imagina como é a nossa situação. Então, nós temos essa fusão, né, de ambientes, e que o professor, num susto, né, todos nós, numa situação de susto, não conseguimos assimilar, né, ainda estamos em choque, um pouco menor, mas ainda estamos, né. Então, o que acontece? Diante dessa situação, a gente quer continuar, aquele profissional engajado, ele quer continuar tendo o resultado que tinha, fazendo o seu melhor, e aí, para dar conta nesse novo formato, o trabalho é, sem dúvida, muito maior, né? E eu coloco assim para vocês, porque ao fazer algumas leituras a respeito do assunto, eu pude me deparar assim com profissionais como a professora Patrícia Bear, da Universidade Federal de Porto Alegre, ali, né, do Rio Grande do Sul, que é uma profissional, assim, ó, de excelência na questão da educação à distância, né, que nós já vamos falar um pouquinho, que não caracteriza esse nosso momento, mas que vem, assim, com um preparo de muitos anos, uma pesquisadora, uma pessoa ativa na área, nos coloca da seguinte maneira, assim, ó, nas primeiras semanas de isolamento social, eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia, adaptando os cursos que eu ministrava presencialmente, né? E ela é acostumada com isso. Então, vocês imaginem como é que não é para nós, meros professores que estamos começando, que estamos trabalhando dentro de uma escola, a situação é bem mais complicada, bem mais digna de cuidados. Então, assim, pessoal, falar da sobrecarga do professor no ensino remoto é falar da maneira como nos foi apresentado esse ensino remoto. Nesse susto, como eu falei para vocês, que eu trago assim esse termo, né? Nós estamos ainda assustados. Estar assustado é estar constantemente com uma ansiedade, né? Acho que não tenho uma formação no âmbito da psicologia ou da psiquiatria, enfim, mas o susto, a ansiedade, o medo são estados, né, vamos dizer assim, de angústia, de sofrimento, que se entrelaçam. E nós, professores, chegamos num susto nessa situação. Né? E como resolvê-lo? Daí começamos, né, a fazer uma reflexão no coletivo, por si só, nos deparando com as situações e tentando resolver, e sem sequer poder respirar nesse entre-momento aí que acontecia, gente. Então, quanta angústia, quanta coisa foi se acumulando. Eu acredito que hoje aquele profissional que está trabalhando e que tem esse comprometimento com a educação, está totalmente estressado, um nível de estresse altíssimo, né? Acredito que depois a colega Ronise vai falar bastante a respeito desse assunto, né? Mas assim, ó, estar na sobrecarga hoje é ter abraçado a profissão de professor, né? Ter se comprometido com ela, ter se deparado com um ambiente pandêmico, com um ensino remoto emergencial, que é o que nós estamos vivendo aqui, sem uma base que nos fornecesse um preparo, um apoio psicológico permanente, né? Diferente, pessoal, se nós tivéssemos
tido um preparo para, então, um ambiente de educação à distância. Que daí nós não teríamos sido pegos de surpresa, teríamos toda uma estrutura, um preparo por trás, toda uma legislação, todo um apoio, uma equipe multidisciplinar por trás, e com certeza o trabalho não teria sido essa sobrecarga. Nós estaríamos tendo o nosso tempo, porque hoje nós não temos. Nós não temos o nosso tempo, ele se confunde com o tempo da escola, o tempo todo. Por isso que eu acho que a palavra tempo aqui, ela é fundamental, né? Nós temos aquele professor que tem os filhos que estão na escola também, que precisam de atenção e não conseguem. Nós temos aquele professor que estuda, e aí eu me incluo neles, né, que está tentando melhorar o seu fazer, está tentando se envolver com a pesquisa para melhorar, e não consegue dar conta de toda a demanda, ou se consegue, esquece que também tem uma vida por trás disso, que precisa cuidar de si, que precisa cuidar do seu momento, do seu lado espiritual, do seu corpo, enfim, que é um ser humano antes de ser professor. Isso está muito confuso até agora. E o que eu vejo é que as nossas estratégias para sair dessa situação são muito, muito estreitas e muito frágeis. E aí entra uma questão que as colegas vão falar agora, que envolve todo o nosso contexto enquanto docente. E ele começa lá na questão financeira, né? Perpassa pela questão da constante busca por uma capacitação, por uma melhora, né, no seu fazer, e vai a questão da organização, de demanda de trabalho, de profissionalismo, de doação, enfim. Como sair disso? Então, eu começo, assim, esse nosso bate-papo, né, trazendo essas situações do antes e do de agora, e mostrando, assim, ó, que realmente essa pandemia só acrescentou mais trabalho para o professor. E o resultado disso, quando nós formos poder verificar esse resultado mais efetivamente, na volta de um ensino presencial total, né, nós vamos entender que, naquele momento, é que vai ser maior ainda a exigência, né? Nós estamos achando, assim, um momento muito, muito complicado, mas o momento do retorno, pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho vivenciado, quando nós nos depararmos com todos os nossos alunos retornando, quando nós formos verificar o que ficou de toda essa situação, é que nós vamos ter que estar fortes para entender que teremos um retrabalho por aí, né? Então, por enquanto, assim, eu trago essa reflexão, toda essa fala, e vou imediatamente passando para as gurias, para a Bárbara, para a Ronise, para nós seguirmos, então, nessa nosso contexto, assim, de discutir quem é que vai cuidar da gente. Eu não sei se a Bárbara vai querer falar primeiro, ou se eu sigo. Tanto faz a aula. Podem seguir, gurias. Eu ia complementar até na fala da professora Ângela, a questão do antes e depois, né? Eu, enquanto lugar que estou, também educadora especial e mais atuando na psicopedagogia e a domicílio, eu vejo o quanto mudou, assim, radicalmente, não só para mim, né? Porque não estou na escola, mas no quanto o trabalho dobrou. O trabalho do professor, assim, é incansável. Inclusive, até uma das nossas colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, ela comentou que o trabalho triplicou, né? E realmente, assim, muito. E antes a gente conseguir organizar, planejar, dar a aula e aí nos posicionarmos e nos
organizarmos para fazer isso de novo semanalmente ou mensalmente. Hoje não, hoje isso é tudo 3 vezes mais e às vezes não sabe como dar, às vezes é um dia antes e a gente está se escabelando, né, pensando no que vai fazer, como pode fazer, como chegar até esse aluno. Então é bem complicado, assim, bem difícil, foi bem no susto mesmo, como a professora Ângela falou. Sigam aí, Bárbara, Ronise, como vocês quiserem. Na verdade, essa temática sobre carga docente é algo que, desde o primeiro encontro meu e da Áurea, né, porque se o nosso projeto, acho que vale retomar para quem está nos acompanhando pela primeira vez, é algo que eu e a Áurea pensávamos desde o ano passado. Este ano nós tomamos coragem para colocar em prática, né, para superar esse receio, essa vergonha de estar ao vivo, né, e compartilhando um pouco aquilo que nós pensamos e daquilo que nós vivemos enquanto professoras. E surge convidando a Bárbara, né, porque a nossa função em comum é ser professoras de educação especial e psicopedagogas, né, nós temos essa formação. E nós já pensávamos sobre a temática da sobrecarga docente. E quem sabe, né, nas 2 lives anteriores, nós não tínhamos um profissional intérprete de Libras, e hoje nós estamos muito felizes, né, que nós temos mais uma nova parceira no nosso projeto, né, que ela está interpretando, que é a Ellen, né, professora intérprete de Libras de São Cepé, e está no projeto junto conosco, né, e sempre a gente traz alguns convidados, e hoje a Ângela nos acompanhando. Acho que vale ressaltar, né, gurias, nós teríamos a Vanucci, mas que ela teve um problema familiar de saúde e nos avisou agora, né, mas com certeza não vão faltar outras oportunidades. E contextualizando, né, assim, retomando esse contexto de onde surgiu a nossa live, que são os nossos encontros mensais, é justamente falar sobre aquilo que nos anseia, que nos angustia, e também a partir das nossas vivências enquanto profissionais da educação, enquanto pesquisadoras na área da educação, e que muitas vezes nós percebíamos que não eram abordadas ou em outros encontros, em outras lives, ou que também não iam ao encontro da nossa realidade, né? Que o que nós temos em comum, com exceção da Áurea, que está atuando na psicopedagogia, é ser professoras da escola pública, né? Então, a Ellen é professora da escola pública, a Ângela, a Bárbara, e essa questão da sobrecarga docente, como muito bem a Ângela falou, é algo que existe anterior à pandemia, né? Isso sempre existiu, né? Só que me parece que com a questão da pandemia, isso se intensificou muito. Como a Ângela falava, né, e nós falávamos anteriormente, antes de abrir a live, nós, professores, nós não estamos vivendo uma educação à distância, né, salvo aquelas pessoas que já vivem a educação à distância, independente da pandemia ou não. Uma coisa é uma educação à distância que é organizada, que tem um projeto pedagógico voltado para a educação à distância. Outra coisa é viver um ensino remoto que é emergencial. Então, os alunos do curso de formação pedagógica do IFSU, na qual eu sou tutora, né, nós temos um grupo de estudo sobre metodologias ativas, e eu sempre estou frisando, né, que o ensino remoto ele não surge com a pandemia, que o ensino híbrido ele não surge com a pandemia, né? Eles são tipos de metodologias ativas que já existem há um bom tempo, e o que nós estamos vivendo agora, na maioria das instituições, é algo que é emergencial, ou seja, de uma hora para outra nós tivemos que nos adaptar e dar conta dessa situação. E como nós já abordamos em outras lives, né, nas lives anteriores, nós sabemos que muitas vezes, no contexto da educação pública, da escola pública, sobretudo da escola de periferia, de alunos com vulnerabilidade social, na qual se dá uma inexistência de tecnologias, né, de acesso à internet,
a gente sabe o quanto isso é fragilizado e quanto os estudantes são prejudicados. E para mim, enquanto profissional, isso tem um impacto muito grande, porque nos gera sobrecarga, né? Tu planeja para quem tem acesso à internet, tu planeja para quem tem que receber material impresso. Então, é uma série de questões. Mas eu acho que antes de aprofundar um pouco, assim, né, de essa minha fala, essa minha discussão sobre sobrecarga, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu lugar de fala, né? Então, assim, acho que, para além da minha formação acadêmica, eu sou professora de educação especial, né, na rede municipal de São Cepé. Então, eu tenho 22 horas como professora efetiva, 11 horas convocadas. Então, eu tenho 33 horas em São Cepé, atuo em 4 escolas e também sou tutora presencial do curso de formação pedagógica do IFSU. Isso tudo gerou, né, tirando a tutoria do IFSU, né, mas o ensino remoto nas escolas, gerou um WhatsApp com 29 grupos. Isso é algo que, para mim, é uma sobrecarga gigantesca. Né? E fui encontrando algumas estratégias para lidar com isso, como, por exemplo, ter 2 números no telefone e ter um número de trabalho, um WhatsApp empresarial, que eu delimito ali umas mensagens automáticas. Só que nem sempre funciona, né? Mas, para além dessa sobrecarga, como a Ângela falou, né, que agora o nosso trabalho, ele está em casa. Não que nós professores, nós professoras, nós já trazíamos trabalho para casa. Sempre trouxemos. Nós já trabalhávamos fora da nossa carga horária, né? Porque enquanto professora de educação especial na rede municipal, as demandas das escolas, então nós temos muitas escolas, muitas demandas e poucos profissionais. Então, eu não consigo exercer todas as funções da educação especial nas escolas se eu não trabalhar um pouco fora da minha carga horária, né? Então, eu já trabalhava um pouco fora da minha carga horária, né? Porque a gente acaba priorizando o trabalho, se é certo, se é errado, não sei. Eu, Ronise, trabalhava fora, né? Só que com essa função da pandemia, dessa adaptação, como a Ângela falou, né, trouxe a citação, tem dias que eu me pego trabalhando 12, 13 horas por dia. E tem dias que eu me pego trabalhando sábado, domingo, feriado, né, e é algo que tá tão... eu não sei nem falar a palavra, né, me falta a palavra para expressar isso. É algo que é sobrecarga. É sobrecarga, não tem uma outra palavra para definir. Não, Ronise, mas por que você está trabalhando 12 horas por dia? Porque se eu não conseguir trabalhar 12 horas por dia, eu não vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer e o meu aluno vai ficar sem material, o meu aluno vai ficar sem uma adaptação, o aluno vai ficar sem uma correção, vai ser uma família que não vai ter uma resposta. Então, nós temos, para você entender, 4 escolas mais uma turma do IF, gente. É lógico que vai ter sobrecarga. Não cabe no meu dia 24 horas tanta demanda, né? Então, é muita demanda. Então, você planeja para quem recebe material impresso, você planeja para quem recebe material de WhatsApp, é formação acontecendo todo momento, é reunião acontecendo todo momento. Então, se tem muita coisa para ser feita no dia que tem 24 horas. E o que mais me incomoda nessa questão da sobrecarga docente, que me parece que tem um impacto muito grande, é a desvalorização profissional. Né? Eu anotei até alguns tópicos aqui para que eu não esquecesse de falar, né? Mas a gente vem de um contexto de educação no Brasil que há muito tempo o profissional, né, o professor, os profissionais de educação são desvalorizados. E isso é muito triste, né? Isso vai para além de questões salariais, né?
Porque, assim como a Ângela falou, né, o professor que, além de atuar, está em constante formação, investindo em pós-graduação, em curso de formação, em curso de aperfeiçoamento, muitas vezes não tem isso não reflete como um aumento salarial no seu plano de carreira, porque muitas vezes isso não é nem estipulado no plano de carreira, então tem uma desvalorização salarial, lógico, mas eu acho que cada vez mais, e me parece, reforço, que depois da pandemia, as cobranças e as exigências frente ao fazer pedagógico, elas se intensificaram. Então, parece que nós, professores, temos que estar 24 horas disponíveis para a família, 24 horas disponíveis para as escolas, 24 horas disponíveis para tudo. E não é. Eu não sou obrigada a responder um pai, uma mãe do aluno às 10 horas da noite. Muitas vezes eu organizo e respondo, mas daí é por minha responsabilidade, porque eu sei que talvez aquele pai, aquela mãe só tenha aquele horário para fazer aquela atividade, mas eu não deveria ser cobrada ou exigida para isso, né? E eu estou fazendo aqui uma fala que é geral, que não é só minha, né? Talvez a instituição A ou B não exija, mas a gente sabe que essas exigências, elas estão nas entrelinhas. Elas podem não estar ditas com todas as palavras num ofício, mas elas estão nas entrelinhas. Elas existem, né? E ao mesmo tempo que nós somos tão cobrados e exigidos pelas instituições e pela sociedade, em contrapartida nós somos desvalorizados, né? Nós somos vistos como aqueles profissionais que são essenciais, que são indispensáveis, mas que somos, entre aspas, e me perdoem as palavras, né? Os vagabundos que estão de férias recebendo sem trabalhar. E isso sim, se vocês forem abrir qualquer site de jornal, vai ter um comentário, 2, 3, 20 sobre isso, né? E isso é muito triste. E eu paro e penso, poxa vida, né? Nós estamos aqui trabalhando horrores fora da nossa carga horária. Não é nem um pouquinho como nós já trabalhávamos antes, né? Nós estamos trabalhando horrores fora da nossa carga horária. Estão nos dizendo que educação é um serviço essencial, né? Parece que só agora que se deram conta que educação é serviço essencial, né? E, em contrapartida, nós somos os vagabundos que estão em casa sem trabalhar e recebendo, né? E, assim, quem já nos acompanha, né, na primeira e na segunda live, sabe que nós viemos aqui, né, que esse projeto é um projeto independente, nós sempre deixamos isso claro, né, gurias, assim, que é um projeto independente, e que nós falamos sobre os nossos anseios, né, e que nós, de formas algumas, vamos romantizar, né, aquilo que está acontecendo, né. E uma outra coisa, assim, que me gera uma sobrecarga e uma reflexão sobre a sobrecarga do professor em tempos de pandemia é quem é que está custeando o ensino remoto? E eu vejo, assim, enquanto eu estou falando, estão vários comentários surgindo aqui no chat, né? E depois, quando a Bárbara for falar, eu vou ler com mais cuidado. Mas quem é que está custeando isso? Né? Quando o professor, talvez antes ele tivesse o seu computador mais velhinho e aquele computador dava conta para fazer o seu planejamento, a sua impressão, né, do material, ok. Talvez tinha um celular um pouco mais simples, esse celular dava conta, tinha a internet mais, não tão potente, mas essa internet dava conta. E a partir do momento que nós viemos e trazemos a escola para dentro da nossa casa, eu acho que tudo isso fica muito confundido, isso fica tudo muito entrelaçado, isso fica tudo muito próximo, porque parece que a gente está em casa e a gente tem que dar aquele retorno imediatamente, né? E também essa questão do custear. Quem é que paga o meu computador melhor? Quem é que paga a minha internet melhor? Somos nós que pagamos. É do nosso bolso que sai. Então, assim, eu vou usar o exemplo da Bárbara, que ela já falou na primeira live, tu me perdoa, né, Bárbara? Mas isso é uma coisa que todos nós vivemos, né? Que vai lá e compra o computador e parcela em 10 vezes.
Né? Por que eu tenho que comprar meu celular melhor, gente? O meu celular tá aqui que não dá conta mais de tanta coisa que recebe nos 29 grupos do WhatsApp, e eu tô aqui fazendo as minhas contas para ver se eu posso comprar um celular melhor. Mas eu, Ronise, o pessoal, não precisa de um celular melhor. Eu preciso de um celular melhor para dar conta de todas as informações que chegam no grupo do WhatsApp e dos e-mails e de tudo mais. E quem é que financia isso? Eu vou lá e vou passar o cartão de crédito em 10, 12 vezes, né? Então, essas questões têm um impacto muito grande. E eu sempre fico discutindo e falando isso há muito tempo, que nós temos uma cultura entre os professores que é naturalizar o financiamento da educação do nosso próprio salário. E uma coisa é querer comprar uma lembrancinha para um aluno, para uma família, porque tu quer comprar, né? Início de ano a lembrancinha para o aluno. É porque eu quero, é um presente. Eu entendo como um presente. Agora, quantas de nós já tirou do próprio bolso para comprar material para a escola? Quantas? Eu aposto que todos que estão nos assistindo aqui em alguma vez na vida já tiraram dinheiro do próprio bolso para comprar material para a escola. Para comprar um toner, para comprar uma folha de ofício, para mobiliar a sala, né? E isso é naturalizar, isso é romantizar algo. E isso me incomoda muito. Embora eu ainda faça. Eu estou tentando fazer um exercício de não fazer mais. Porque eu entendo que enquanto eu fico fazendo esse movimento de faltou toner, eu vou lá e compro toner. Faltou folha de ofício, eu vou lá e compro a folha de ofício. Eu tiro a responsabilidade das mantenedoras e do Estado de investir em educação. Porque eu, professora, nós, professores, estamos dando um jeito. Então, isso é algo que nós mesmos contribuímos para a nossa própria desvalorização. E eu estou me incluindo nisso, né? Eu tenho tentado muito fazer o exercício de não fazer isso, né? Até para compartilhar com vocês uma situação, né? Eu, há muito tempo, preciso de uma impressora colorida para fazer impressora colorida e gostaria de uma plastificadora para fazer atividades para os alunos, né? E esse ano eu estava, assim, ensaiando para comprar uma impressora colorida e uma plastificadora, e dava em torno de R$1.500, R$2.000. E o meu marido olhou para mim e disse, eu não acredito, com tanta coisa que tu precisa e que nós precisamos, tu vai tirar R$1.500, R$2.000 para comprar material que tu vai fazer para os teus alunos. Tu não precisa de uma plastificadora, tu não precisa de uma impressora colorida. E eu parei, assim, porque ele foi tão firme comigo, né? E eu disse, não, mas ele tem razão. Eu, Ronise, eu não preciso de uma plastificadora. Eu, Ronise, eu não preciso de uma impressora colorida. Então, se as instituições nas quais eu trabalho não têm, paciência, né? O aluno vai ter que receber folha preto e branco. O aluno vai ter que receber um material plastificado com papel contact. Paciência, né? Paciência. E eu acho que para finalizar, assim, né? Porque eu vou deixar a Bárbara falar, eu acho que deve ter passado os meus 20 minutos, tá, gurias? Assim, mas... E eu acho, assim, que as questões dos aspectos emocionais do ensino remoto e da docência, né? Então, acho que se soma, né? A desvalorização profissional e a sobrecarga de trabalho que se intensificaram com a pandemia, a gente tem uma saúde mental prejudicada. Porque se a gente fosse fazer um levantamento aqui no chat de quais professores estão saudáveis, né, eu acho que seriam poucos. Eu acredito que devem ter muitos colegas fazendo tratamento no psiquiatra, no psicólogo, espiritual, não sei, né? Porque, como eu estava falando, 4 escolas, mais tutoria, igual a 29 grupos do WhatsApp, não tem saúde mental que aguente, né? E talvez algumas pessoas perguntam, mas por que tu tem 4 escolas e mais uma tutoria? Gente, porque o nosso salário não é decente. Simples, né? E almeja um doutorado, isso não é nem contado nos nossos planos de carreira, isso a gente precisa ser dito, né? Então, a gente busca formação para
aperfeiçoar, para melhorar a nossa prática pedagógica, mas a gente não vai ganhar R$1 a mais por isso. Então, a gente tem planos de carreira defasados, a gente tem salários que são defasados, e a gente acaba tendo que trabalhar 40, 50, 60 horas por semana, às vezes para poder pagar o quê? A terapia. Isso é triste, mas, assim, de forma alguma vai ser romantizado nossa fala, né? E, assim, o que eu estou tentando encontrar para minimizar os efeitos, né, e dessa sobrecarga? Como eu já falei para vocês, né, eu criei um WhatsApp empresarial para o trabalho, e ali eu já coloco uma mensagenzinha automática, né, a pessoa me escreveu domingo, vai receber uma mensagem automática dizendo que o meu horário de trabalho é tal, 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 e que eu vou responder dentro do meu horário de trabalho ou tão logo possível. E tento estipular um horário de trabalho para cada escola, para cada instituição. Então, além da minha carga horária de trabalho fixa, né, que eu tenho que cumprir, eu estipulo uma carga horária fora da minha carga horária para dar conta do trabalho. Mas hoje, por enquanto, assim, estou conseguindo não trabalhar no domingo. O domingo eu deixo, né, assim como a Ângela falou, a gente estuda, né, eu deixo para estudar. E assim a gente vai lidando, né? Se vocês me perguntarem, bom, daí a gente vai na terapia, mas não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. E assim, eu desculpo por ter estendido a minha fala, e eu espero que vocês sintam-se talvez um pouco contemplados, ou acho que a intenção é para os colegas não se sentirem sozinhos, né? E que a gente possa ouvir e ouvir vocês, e você ser um espaço de escuta, né? Exatamente. Muitas de nós, né, e me incluo, estamos nos sentindo muito acolhidas e representadas, né, assim como apareceram nos nossos comentários. Vou passar a palavra, então, para a Bárbara, para ela também colocar o lugar dela e compartilhar com a gente tudo que está acontecendo. Bárbara. Boa noite a todos. Primeiramente, né, agradecer às pessoas, os colegas, né, e outras pessoas que estão nos assistindo agora. Com certeza, né, a fala da Ângela e da Ronise me representam também, representam um pouco de mim, né, enquanto profissional e pessoa, né, nessa situação de pandemia agora. Observando também os comentários das pessoas que estão nos assistindo, né, eu acho que nós estamos conseguindo atingir o objetivo, né, que inicialmente a Ronise e a Áurea, depois, né, tive a honra de ter sido convidada para participar, né, desse projeto, que é justamente trazer uma representatividade, né, trazer assuntos que comuns a nós educadores e que nós possamos pensar juntos nas situações, né, em meio a tanta formação online, tantas lives, né, nós temos um espaço de falar realmente situações do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Então, para iniciar minha fala, em primeiro lugar, né, assim como fez as gurias, eu gostaria de colocar o meu lugar de fala, até porque eu acredito que diferencia também um pouco das gurias, acho que cada uma tem, né, a sua realidade. Então, eu sou educadora especial, né, assim como a Áurea Ronise, psicopedagoga também. Trabalho 40 horas, né, na rede pública, 20 no estado e 20 no município, né, enquanto educadora especial. Sou também mestranda em políticas públicas e gestão educacional, né, isso foi uma escolha minha, claro, né, quando a Ronise falava, né, nas questões da sobrecarga e de porquê, né, por que nós, professores, às vezes temos tantas funções, né, até esqueci uma delas, também sou preceptora da residência pedagógica da UFSM, né, a residência pedagógica da educação especial, então é mais uma função que eu assumi em meio a tudo isso, né. E por que assumimos tantas funções, né? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque
pela desvalorização salarial, né? Então, nós temos muitas vezes que trabalhar em várias escolas, ter uma quantidade de horas a mais do que suportaríamos no nosso dia a dia, em função, né, de ter um salário um pouquinho melhor. E a questão do mestrado, né, do doutorado, enfim, de cursos, o professor busca, né, não tanto pela questão salarial, né, mas pelo retorno mesmo de melhoria do nosso trabalho, enfim. E também eu não posso deixar de falar, nesse meu lugar de fala, que sou mãe, né, tenho 2 filhos em idade escolar, 2 filhos pequenos, que estudam na rede pública municipal, né, e estão em ensino remoto desde o ano passado. Então, o que eu vivencio nesse momento, né? Nesse ensino remoto emergencial, que pela palavra emergencial a gente pensa em algo curto, passageiro, né? Mas que infelizmente se estendeu. Estou vivendo nessa vida dupla, né? Entre fazer o trabalho em casa, né? Fazer o trabalho remoto e também dar conta do ensino remoto dos meus filhos, porque eles são pequenos, né? Eles não têm uma autonomia, né? Para entrar numa aula online, para fazer as atividades sozinhos, né? Então, eu preciso estar o tempo todo com eles durante os estudos, né? Não que, obviamente, uma família, né, não vá acompanhar os seus filhos na questão da escola, né, das tarefas de casa, mas nesse caso, o ensino remoto é tudo, né? É o tempo todo. Então, é algo assim, quando nós já comentávamos desde o início do projeto, de falar sobre essa sobrecarga, né? Apesar das 2 primeiras lives não terem sido sobre isso, eu acredito que a gente também deu algumas pinceladas sobre isso nas outras lives. É muito importante falar sobre isso, porque eu penso que nenhum profissional, né, principalmente o professor, que o professor ele trabalha sobretudo com o humano, né, com pessoas, nós precisamos estar bem para poder ensinar, né? Assim como nós precisamos estar bem para poder aprender, nós precisamos estar bem para ensinar, né? E nós estamos bem? Acho difícil, né? Com certeza, os nossos alunos também não estão no seu melhor, né, da saúde mental, com certeza, né, a falta da convivência social na escola também traz, né, prejuízos emocionais, também não é meu lugar de fala, assim, enquanto profissional da área da saúde, mas é algo que a gente pode se pensar, né, e conversar juntos, mas o professor, ele está numa situação de sobrecarga maior ainda do que sempre foi, né? Como vinham dizendo as gurias, a sobrecarga docente é algo que faz parte da nossa profissão, né? O professor, ele trabalha em casa desde sempre, né? Mesmo além da horário de planejamento, que alguns professores nem conseguem adquirir esse direito, né, da hora planejamento, mas mesmo os que têm, acabam, né, sempre levando o trabalho para casa, né, invadindo a sua rotina com o trabalho. E nesse momento, foi 100%, né? Toda a nossa rotina foi permeada pela nossa profissão, pelo nosso trabalho, né? E para dar conta de todas as demandas, as nossas horas foram se misturando, não se foi mais estabelecido, né? Vou estar na escola, né, das 7 da manhã até ao meio-dia e depois da 1h30 às 5h30, 6 horas, né? Vai se mesclando, né, com na nossa rotina diária, o trabalho, e muitas vezes nós mesmos, enquanto pessoas, né, não conseguimos nos organizar, né, para dar conta também né, como fez a Ronise ali, né, não, vou pegar um outro número, né, e deixar uma mensagem automática e durante o fim de semana não vou olhar. Às vezes a gente não se dá conta desses detalhes que poderiam fazer bem até para a nossa saúde mental, né? E uma coisa que eu acho muito importante falar nessa questão da sobrecarga física e emocional, ela se deve muito também
há essa desvalorização, e quando eu falo da desvalorização, não é só salarial, isso todo mundo sabe, né? Quando a gente faz uma licenciatura, quando a gente faz uma pedagogia, uma educação especial, a gente já sabe que não vamos, assim, né, ter um alto salário, né? Apesar de lutarmos por melhoria salarial, obviamente, né, lutarmos pelo salário que merecemos, nós sabemos que, né, sabemos do salário. Quando fizemos o concurso, sabemos. Entretanto, né, a desvalorização social do nosso trabalho, né, a desqualificação, até agora não consigo encontrar um termo mais adequado, mas é justamente o que a Ronise falava, né, dos comentários ofensivos sobre o trabalho do professor, né, porque pensem bem, nós estamos doando de si, né, mais do que ganhamos, da nossa carga horária, né, retirando do nosso já baixo salário, às vezes, né, uma parte dele para comprar um material que julgamos necessário para esse trabalho remoto, e mesmo assim, não somos reconhecidos por isso, né, pelo contrário, somos rechaçadas, né, por uma parte da população aí que nos coloca numa posição de pessoas que não estão, né, trabalhando, né? Então, chega a ser, assim, até uma coisa bem complicada de se pensar, né, porque quem é educador sabe, e quem convive, quem tem um familiar educador nesse momento sabe pelo que o professor está passando e o quanto o professor está trabalhando, né, ouvir isso é muito desgastante. É muito desgastante, principalmente emocionalmente, né? Porque eu acredito que todo professor que é comprometido, né, que tem uma ética, que tem, né, uma vontade de sempre dar o seu melhor, está se sentindo frustrado nesse momento, né? Se sentiu frustrado o ano passado todo, ainda está, né? Porque nós ainda estamos em processo de voltar, não voltamos totalmente ainda, né, no presencial. E nós, muitas vezes, nos sentimos, eu falo nós, porque eu sei que muitas de nós também, né, têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, né, de não estar fazendo o melhor trabalho, não porque não queira, né, mas porque existem barreiras, né, principalmente do professor que atua na rede pública, né, e em escolas que estão, né, em bairros, né, numa maior vulnerabilidade social, enfim, né, nós nos deparamos muitas vezes com alunos, né, que não têm o acesso às tecnologias, né, então, por mais que tenhamos, né, ideias maravilhosas, né, ou alguma tecnologia que a gente consiga dominar e consiga preparar uma aula, uma atividade mais atrativa, vão ter alunos que não vão ter acesso a isso, né? E aí, eu, enquanto educadora especial, me sinto muito frustrada, porque a maioria dos meus alunos não tem uma autonomia, né, para poder lidar com as tecnologias. Muitas vezes, né, os pais trabalhando, ou os pais não têm condições de auxiliar da melhor forma, né, não que não queiram, mas às vezes não tem como, né, auxiliar aquele estudante a realizar as atividades da melhor forma, e a gente percebe muitas vezes que não consegue atingir da maneira como gostaria, né? E para uma pessoa que trabalha basicamente com inclusão, sentir que o seu trabalho não está sendo inclusivo é muito frustrante, né? Então, nós temos que lidar com essa própria frustração, né? De lidar com esses percalços, né? Com essas questões que fogem do nosso controle, né? E ainda, né, nos sobrecarregamos de trabalho e ainda ouvimos da sociedade que não queremos trabalhar. Muitas vezes por exigir uma vacina, né, algo básico, pois se o nosso trabalho é essencial, né, se nós deveremos estar na linha de frente também, junto aos profissionais da saúde, junto aos outros profissionais, por que não merecemos a vacina logo, né? Inclusive, muito feliz, né, que agora, né, amanhã, né, os professores de Santa Maria começarão, né, a ser vacinados,
Tenho que aqui comentar isso, né, que é um grande alívio, né, mas acho muito tarde. Tínhamos que ter sido vacinados muito antes, né. Enfim, eu acredito também, eu gostaria de comentar isso, né, eu enquanto professora, né, enquanto mãe, e eu acho que tem muito essa questão da sobrecarga, não, claro, deixando de lado os meus colegas professores homens, óbvio, né? Mas eu acredito que nós não podemos deixar de comentar a questão da mulher em trabalho remoto, da mulher em home office, né? Seja ela mãe ou seja ela somente, né, uma mulher, né? Eu acho que há uma grande diferença. Por quê? É só a gente pensar nas situações que a gente conhece, né? Às vezes da própria casa ou de conhecidos, enfim, né? A mulher, ela já tem uma sobrecarga na sua vida, né? Por mais que tenha uma divisão de tarefas mais igualitária, que hoje em dia, ainda bem, né? Está cada vez evoluindo mais a divisão de tarefas entre homens e mulheres, né? Mas a mulher, naturalmente, na sociedade, tem uma sobrecarga de trabalho, né? De casa, e esse é um trabalho invisível, né? É um trabalho que ninguém enxerga, né? O trabalho do dia a dia, aquele de cuidar da casa, dos afazeres, dos filhos, né? Ou às vezes dos animais, enfim. Nós sabemos que por mais que tenhamos um companheiro, né? Que pegue junto, como se diz, né? Que esteja ali, que seja presente, a carga maior, geralmente, na maioria das vezes, é da mulher, né? E da mulher mãe, mais ainda. E da mulher professora, porque a mulher professora, né? Ela está trabalhando em casa e ela está trabalhando também, né? Ela tem mais trabalho ainda, porque enquanto nós estamos na escola, nossa casa está fechada, né? As pessoas estão trabalhando, ou os filhos estão na escola, né? A nossa casa está fechada, chegamos em casa, né? Temos o que deixamos quando saímos, né? No momento que, né, estão ali os filhos, enquanto nós estamos trabalhando, os filhos estão, né, ocupando a casa está em movimento. Então, o trabalho doméstico, ele aumenta mais ainda, né? E essa cobrança da sociedade, né, para que a mulher dê conta de tudo, né, a mulher guerreira, a mulher forte, que somos, óbvio, mas essa cobrança acaba com o nosso emocional. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos dar conta, né? Eu, hoje ainda, quando estive na escola para pegar a documentação para vacina, ainda comentei, uma colega chegou para mim e olhou e disse assim, ai, como é que estão teus filhos? Né? Estão bem. Eu fico pensando, às vezes, como que tu dá conta de tudo? Aí eu olhei para ela e disse, mas é que aí que está, eu não dou conta de tudo. Um dia eu dou conta de uma coisa, outro dia eu dou conta de outra, outro dia eu dou conta de outra, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que, enquanto mulher, né, principalmente, que somos mais cobradas, é parar de se culpar por não dar conta, né, de tudo. E o professor, e isso aí eu incluo, eu faço muito uma relação com o professor tem muito esse sentimento de querer dar conta de tudo. Não, tenho que atingir todos os meus alunos, eu tenho que fazer o melhor trabalho. Eu, pelo menos, assim, os meus colegas, né, a maioria dos meus colegas, que eu sei que são excelentes profissionais, tem esse sentimento, né, angustiante de querer dar conta de tudo, né, e ainda por cima, sermos, né, diminuídos pelo nosso trabalho, né, não sermos valorizados, enfim. Então, eu acho que isso é algo muito a se pensar. Eu vi muito ali no chat, né, as pessoas falando que precisamos sim de terapia, né, acho que até no nosso próximo encontro, né, Roniz, vamos ter a presença de pessoas da área da psicologia, da psiquiatria,
Mas, e é algo que nós não temos que ter vergonha de falar e não temos que achar que é algo, né? É algo muito importante, né? Desenvolver a inteligência emocional, cuidar da saúde emocional, né? Eu acho que quando se pensa, né, na questão da sobrecarga docente e quando se olha o título da nossa live, né, e se pensa quem, né, quem cuida do professor, quem olha o professor, eu penso que precisaríamos muito, né, todos nós, de uma boa terapia, né, de uma boa... Só que nós sabemos das questões, né, que muitas vezes nos impedem, né? Às vezes é tempo, muitas vezes também a falta de recursos, né? Enfim, eu acredito até que deveria ser algo assim providenciado até pelas mantenedoras, sabe? De termos uma válvula de escape, um atendimento psicológico, né, para os educadores. Inclusive, as gurias devem saber, a Áurea e a Ronise, né, quando nós fazemos a psicopedagogia, nós sabemos que para exercer a profissão de psicopedagogo, nós precisamos estar sempre com a terapia em dia, mesmo que não tenha nenhuma patologia, né? Não estou dizendo aqui, né, que tenha algo psiquiátrico, alguma doença, não. Enquanto pessoa, enquanto profissional, nós precisamos estar sempre, né, com acompanhamento psicológico, para quê? Para que o nosso trabalho seja satisfatório, para que não haja aquela questão, né, de transferência, né, enfim. E então, eu penso que para o professor também, né, seria essencial, mas eu sei que a maioria de nós não tem condições de bancar uma terapia, porque não é um serviço barato e não tem que ser, porque é um serviço muito importante e realmente tem que ser valorizado, né? Só que nosso salário não é valorizado, e daí nós não conseguimos ter acesso, né? Muitas vezes a uma terapia de qualidade. Então, é algo a se pensar muito, assim, sabe? Nessas questões. Então, acho que eu vou, para não me exceder também no meu horário, né? Vou encerrar minha fala aqui. E mais uma vez, obrigada, né? Por nos escutar. Eu acho que essas questões que nós falamos aqui é justamente para provocar, né? Provocar reflexões entre quem está nos assistindo aqui, né? Entre os colegas, e nós pensarmos juntos sobre isso. Muito obrigada. É isso, enquanto vocês falavam, eu pensava em várias coisas aqui para pontuar e me envolvi na nossa conversa e acabei me perdendo, assim, mas isso do ser mulher, né, que tu comentava, Bárbara, do quanto a gente se sobrecarrega ainda mais só por sermos mulheres, né? Eu não tenho filhos e mesmo assim eu me sinto totalmente desorganizada, porque eu, como boa virginiana, eu sou muito organizada em tudo, desde pequena. Então, com as minhas aulas, com os meus pacientes, com o meu planejamento, até em outro momento eu conversava com a Rô, né? Eu dizia, Rô, eu tô tendo que anotar até que horas eu tenho que limpar, porque eu não tô podendo nem limpar minha casa. Tem horas que a gente não consegue se organizar. E aí chega sábado, chega domingo, a gente já tem a demanda da próxima semana e o tempo pra gente não acontece, né? Então é muito complicado. O fato, né, de já sermos sobrecarregadas por isso já gera um peso muito maior, né? Então é difícil pensar, né? E aí a questão da terapia que tu também comentou, enquanto psicopedagogas, a gente tem que estar com a supervisão no mínimo 6 em 6 meses, a gente tem que estar com a terapia em dia também. Então é uma demanda muito grande, porque lidamos com situações muito complicadas, e aí junto com a pandemia, junta, né, todas essas adaptações que a gente tem que passar, isso se triplica ainda mais, né? Então a gente se sente esse espaço, né, que a gente criou é justamente para que as pessoas se sintam acolhidas, que nós sintamos acolhidas, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto mulheres, para que isso seja pelo menos um espaço que a gente possa desabafar, digamos assim, né? Porque o nosso título já diz, né? Quem que vai nos escutar? Quem que vai nos acolher? Quem que vai
sentar e nos ouvir, assim como a gente muitas vezes senta e ouve os pais e ouve os nossos alunos, os nossos pacientes, né? Também precisamos desse aporte e super concordo quando tu diz, Bárbara, que a gente precisaria muito ter um suporte também das instituições que a gente representa, né? As quais a gente está. Eu, no caso, não estou, mas, enfim, defendo a minha classe porque estou também nesse papel e acho que a gente precisaria muito desse acolhimento, né? A prof. Ângela gostaria de pontuar mais algumas coisas, prof. Pode falar. Fica à vontade que a gente ainda tem tempo. Pois é, pessoal, assim, ó, depois de ouvir a fala das colegas, vão surgindo várias questões, né, que a gente tem vontade de trazer, porque esse tema é um tema muito abrangente, né, e que instiga realmente a gente a falar, afora a necessidade que nós estamos tendo de falar, que a colega Áurea acabou de colocar ali. Então, algumas coisas assim que eu gostaria de trazer são mais reflexões a respeito do que as meninas falaram. E antes disso, como eu esqueci no início, de também colocar o meu lugar de fala, né? Eu sou professora também estadual, tenho 40 horas no estado, mas no momento eu estou mais como suporte e apoio tecnológico, pelas minhas formações em tecnologias educacionais, então, esse suporte com relação ao contexto da minha escola está sendo muito tranquilo, né? E além dessa demanda, eu sou doutoranda, né, na universidade, faço doutorado em educação, na área de tecnologia, mais direcionada à acessibilidade, né, que aí entram um pouco no contexto das meninas, né, eu trabalho, então, com o público da educação especial também, e tenho lá um fazer de mais 20 horas na CAED, que é a Coordenadoria de Ações Educacionais, e que vem justamente ao encontro da fala das meninas. Eu não sei se todos vocês conhecem essa coordenadoria na universidade, mas é um segmento da universidade que traz o apoio aos estudantes e aos funcionários, a todos lá na universidade. Nós temos lá vários núcleos, né, que envolve desde o núcleo de acessibilidade para as pessoas, público-alvo da educação especial, como o núcleo de aprendizagem, né, pedagógico, que traz, então, um apoio pedagógico para os estudantes e demais profissionais da universidade, e mais o núcleo também de apoio a indígenas, quilombolas, enfim, e o apoio psicológico e psiquiátrico. E aí entra essa questão. Nós temos lá essa coordenadoria que seria, assim, ó, tudo o que as escolas precisariam, né? Nossas escolas, nós tivéssemos uma coordenadoria, um departamento, né, de apoio psicológico ao docente e ao discente, nossa, seria tudo de bom, né? Infelizmente, nós não temos. E enquanto bolsista na CAED, eu desenvolvo esse trabalho de apoio com esses estudantes. Todo dia eu tenho estudantes para atender, e eu gostaria de dizer para vocês, assim, ó, que é comum e constante a necessidade do falar, de fazer a escuta. Eu não tenho essa formação de psicopedagógica que as meninas têm, mas eu preciso também parar e deixar o meu estudante falar e falar e falar, porque o momento é esse. E nós precisaríamos muito desse apoio também, né? E não temos. Mas fica assim, ó, um exemplo para vocês do que seria uma solução, um lugar, né, apropriado para que nós tivéssemos um apoio, né, uma escuta. Seria uma coordenadoria ou um apoio, um departamento dentro da própria instituição em que nós trabalhamos. Não temos, né, pessoal? A outra questão que eu gostaria de falar para vocês, que enquanto profissional da tecnologia educacional, eu trabalhei na escola por anos, no laboratório de informática e tal, e seria uma espécie, assim, de dizer para vocês que nós estamos todos no mesmo barco,
Por quê? Porque eu lembro, em 2008, 2007, 2006, quando comecei a trabalhar, que eu fazia cursos de formação para os professores, a angústia e o desespero dos professores por não conseguirem dar conta daquele aprendizado, de mexer naquele software, naquele programa, já vinha de lá, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos acostumados a nos lançar em alguma coisa, a gente refletir, aprender e já colocar em prática, e com a tecnologia isso é muito mais lento. Então, assim, ó, não se culpem, não se frustrem por não conseguir atender tudo, não conseguir fazer tudo, porque é normal. O que não é normal é chegar uma pandemia e querer que a gente estivesse pronto para isso. O processo de transformação numa educação mais voltada ao ensino híbrido e tecnológico, ele é muito lento. Ele deu um avanço absurdo agora. Seja forçosamente ou não, ele avançou absurdamente. Mas assim, ó, não fiquem se cobrando em excesso, porque nós estamos dentro de uma normalidade, sim. Tá? Então, esse é mais um recado que eu gostaria de passar para vocês. E a Ronise lá falou tanto na questão do quanto o professor se doa, né? O quanto o professor dá de si, tanto na questão de materiais, de não deixar faltar as coisas, de querer fazer e refazer, enfim. Aí eu coloco assim, ó, e por que isso acontece? Por que nós não somos valorizados e tal? Que é uma constante, né? Não é de hoje, a gente sabe disso, que a base. Eu coloquei aqui uma pergunta para nós mesmos, né? Ainda coloquei assim, ó, talvez porque estejamos fazendo além e camuflando as responsabilidades do resto da sociedade e dos nossos governantes, né? Então, é doloroso parar de fazer, é doloroso não comprar a impressora colorida e a plastificadora, mas é necessário, né? Nós estamos precisando mostrar a real situação da educação. E nós mesmos, diante da necessidade de querer fazer o melhor, de querer dar o nosso melhor, a gente acaba trazendo dentro de nós, da nossa casa, do nosso salário, o que precisa. A gente camufla a situação. Eu acredito que seja uma maneira de pensar, né? Uma outra questão, assim, ó, que também vem ao encontro da fala da Bárbara, das gurias, nós estamos fazendo tudo isso, e a Bárbara disse assim, ok, nós estamos fazendo um pouco a cada dia, não estamos dando conta, mas vamos fazendo, ok, nós temos isso, temos aquilo, ok, tá. Mas assim, ó, o que eu penso que está acontecendo com a gente? Nós estamos retendo tudo isso no nosso subconsciente. Essas coisas terríveis estão acontecendo com a gente, essa sobrecarga, essa falta de reconhecimento, essa 24 horas ligado no computador e no WhatsApp, enfim, e nós estamos retendo, tipo assim, não, tudo bem, vai passar, vamos lá, tudo bem, não, vamos ter que fazer porque não podemos deixar. Gente, nós estamos retendo. Vocês imaginem que todo ser humano tem um limite. Então, quando chegar o limite, nosso limite emocional, o que vai ser? Porque nós estamos retendo, nós não estamos conseguindo extrair isso de dentro de nós e colocar para fora de alguma forma. Porque nós não estamos tendo um momento de lazer adequado. Nós não temos o nosso momento de fazer... Eu sou até uma exceção nessa regra, porque a gente brinca que eu faço de madrugada, mas faço. De fazer uma atividade física, de fazer uma coisa prazerosa, de estar de corpo e alma com o nosso familiar. Não, então a gente não consegue tirar isso de dentro da gente. Então, vai chegar um ponto, sim. Vejam que em 2017, tá? Numa pesquisa feita pelo INEP aqui, ó, 74,1% dos professores faziam uso de medicamento antidepressivo. 2017.
Alguém sonhava com esse momento de agora? Então, assim, ó, nós precisamos parar de nos sentir a mola mestra de tudo, porque nós não podemos assumir esse papel, né? A gente assumiu, temos muita culpa nisso, né? Mas ela é uma culpa, como é que eu vou dizer para vocês, acredito que inocente, na busca de fazer o melhor, né? Só que nós pecamos aí, porque nós estamos fazendo além, né? E não aparece. Vai um ali, não estou desmerecendo outras profissões, mas vai um outro profissional fazer uma coisinha a mais, já, meu Deus, né? Mal eles sabem que todos nós aqui, ó, levamos um EVA a mais, uma tesoura a mais, uma cola a mais, uma impressora comprada, um celular melhor agora, mudando, né, os instrumentos de trabalho que se tornam muito mais onerosos, né? O que é uma folha de EVA em função de um novo celular, né? Então, eu trouxe esses questionamentos, assim, essas reflexões, baseado no que as gurias falaram para todos nós que estamos aqui, acredito que a maioria, todos envolvidos na educação, possamos pensar um pouco de que forma nós vamos colocar, externar tudo isso, porque senão nós vamos entrar em colapso. Somos nós que vamos entrar em colapso, né? Então, deixo isso em aberto. Seria isso, pessoal, que eu trouxe para colocar. Estamos todos na mesma situação. Uns mais, outros menos, uns enxergam de uma perspectiva, outros de outra, mas todos precisando muito, muito ser cuidados. Eu acho que, aproveitando o final da fala da Ângela, né, e já me inserida, a gente começa a falar e chega a ficar com a língua coçando, né, para falar também. Ou uma coisa antes que eu esqueça, para quem está nos assistindo, a Áurea está com um problema no áudio, tá bom? Então, assim, tentamos solucionar, mas não conseguimos, então, qualquer coisa ela vai comentar aqui no chat e a gente traz para vocês, tá bom? Então, obrigada por nos informarem. E assim, eu acho que essa questão que a Ângela trouxe, né, de que quando nós normalizamos custear aquilo que deveria ser custeado pelo Estado, né, pela mantenedora, nós camuflamos realmente, né, Ângela, a responsabilidade desses órgãos. E que teve alguém aqui no fala, é uma culpa inconsciente, né, a gente se sente culpada, né? Eu me sinto culpada, eu me sinto mal, dói de dizer, não, eu não vou fazer tal coisa. Não, eu não vou comprar impressora colorida. Paciência. Mas me dói, porque eu recebo um jogo colorido que só dá para usar colorido. E eu não vou usar ele, não vou conseguir usar ele com aluno. Né? Não vai dar, só lamento. Ou eu vou ter que imprimir, pintar de lápis de cor. Mas isso é uma forma de a gente começar a dizer não para essas questões, para que a sociedade se dê conta dessa necessidade, né? E eu sempre digo a frase do Darcy Ribeiro, que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E eu complemento dizendo que vai muito bem, obrigada. Nós precisamos, enquanto sociedade, urgentemente repensar a função social da educação, né? Educação é libertadora, né? A gente precisa formar seres humanos, sujeitos críticos, conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, né? E quando a Bárbara trouxe, né? Quando perguntaram para ela, como que tu dá conta de tudo? E ela diz, não dou conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. Nós falávamos antes, né? E a gente brinca, né? Porque a Ângela está sempre com a atividade física dela em dia. E que eu sou uma pessoa, né? Que se eu for fazer minha atividade física, eu vou ter que fazer das 6 às 7 da manhã e vou ter que acordar às 5:30. Ou do meio-dia a 1 e não vou poder almoçar. Vou ter que almoçar depois, às 11 horas da manhã, em frente ao computador trabalhando. Então, eu acabo negligenciando. Então, não dá para dar conta de tudo.
né? Não dá. Então, tem uma semana que você faz atividade física 3 vezes na semana, quando tem o feriado, tem uma semana que é uma vez na semana e tem 15 dias que não se faz. Tem uma semana que eu, Ronise, gostaria de fazer terapia toda semana, mas não cabe no meu orçamento, eu faço a cada 15 dias. Então, a gente vai dando conta daquilo que é mais urgente. E eu percebo que essa questão da sobrecarga docente é algo que surge, e nós falávamos isso antes de entrar na live, e alguém colocou aqui nos comentários, quando somos profissionais comprometidos com a nossa função, né? Quando somos profissionais éticos. Então, que a gente não vai querer aqui fazer qualquer coisa de qualquer jeito. A gente vai querer fazer um plano de aula e ter uma prática pedagógica que vá ao encontro das necessidades dos nossos alunos. Nós acabamos nos envolvendo muito com causas que merecem um olhar, uma escuta e uma fala. Nós estamos aqui falando, nós somos todas professoras, estamos aqui falando sobre sobrecarga docente, nós estamos sobrecarregadas, mas nós achamos que era necessário criar esse projeto e falar sobre isso, nem que seja uma vez por mês. Então, a gente se organiza para, de alguma forma, de noite, né, no WhatsApp, fazer esse planejamento. Então, porque para nós é importante ter esse momento de compartilhar as nossas vivências, de compartilhar as nossas escutas, e para mim, essas lives mensais também são terapêuticas. É uma forma de dizer, né, a de hoje, especialmente para os colegas que estão nos assistindo, que vocês não estão sozinhos e que nós não estamos sozinhos. E que é uma realidade do nosso país isso. E quando, né, a Ângela traz os dados, né, do adoecimento docente, isso é muito preocupante, né? Muito, muito, muito preocupante. Já virou piada, brincadeira, né, nos grupos do WhatsApp, na escola mesmo, quando começa a vir uma pressão maior, e tem um colega que já puxa a caixa do Rivotril e pergunta, né, que é um Rivotril? É aquela figurinha do WhatsApp, né, tomando Rivotril. A gente anda tão adoecido que a gente já faz piada com isso. Nós fazemos uma piada com isso, mas é triste. É triste. Parece que se a gente não está medicado, a gente não consegue dar conta, né? E isso não deveria ser o normal. Isso não deveria ser o natural. E eu concordo com a Ângela, né? Que a gente vai dando conta, vai dando conta, vai dando conta, e chega um momento que a gente não vai conseguir mais. E nesse momento vem, né, a saúde física, a saúde mental, ela vai nos dar um stop, né? Por favor, tu vai ter que parar. Em algum lugar isso vai ser manifestado, né? E isso não é bom, isso não é positivo. E uma coisa que eu estava me esquecendo de falar, que eu tenho me preocupado muito, e é da onde surge o tema da nossa live de hoje, né? Que é sobrecarga docente. E quem escuta o professor, que muito, assim, isso desde antes da pandemia, mas muito agora, nesse momento de pandemia, se fala, né? Temos que acolher as famílias, temos que acolher os alunos. E eu sempre questiono, e quem está nos acolhendo? Quem está nos acolhendo? Quem está acolhendo os professores, as professoras do nosso país? E não estou dizendo que nós devemos parar de acolher o aluno, de parar de acolher a família. Não, não é isso. Eles precisam de acolhimento, eles precisam de escuta, eles precisam de orientação. Mas nós, professores e professoras, nós também precisamos disso. Nós precisamos disso urgentemente. A gente precisa ter um espaço nas nossas instituições, nas nossas escolas. Bom, quem vai providenciar isso? Vai ser a Secretaria de Educação, vai ser a Coordenadoria de Educação, vai ser a escola? Não sei, mas precisam parar e pensar em momentos significativos que possam ir ao encontro das demandas nossas enquanto professores e, de fato, acolher o professor. Não fazer algo só por fazer, né?
algo que permita nós, professores, falarmos sobre aquilo que nós estamos sentindo sem ser rechaçados. Por isso que esse nosso projeto independente, né? Nós pensamos muito e a nossa ideia não era vincular nada, para que nós pudéssemos falar aqui pelo nosso nome, pela Ronise, pela Áurea, pela Bárbara, e não por instituição nenhuma, né? Então, assim, eu tenho notado, e é algo em comum na fala dos colegas, né? Essa necessidade de acolhimento. E, assim, se a gente for pensar na parte mais psicopedagógica, da própria psicopedagogia institucional, a gente sabe o quanto é importante que as instituições se organizem para acolher, para escutar os seus profissionais, né? E na educação, mais do que nunca isso, né? Então, a gente precisa muito, muito, muito desses espaços. E eu acho, assim, que na minha parte era mais isso. Eu vou passar para a Bárbara, caso ela queira falar mais alguma coisa, né? Não, eu acredito que o que eu havia pensado em falar já foi dito, né, pela Ronise, pela Ângela, mas é bem nesse sentido mesmo, né, esses espaços para que a gente possa ser ouvido também, né, e na falta deles, eu acredito que esse projeto é uma maneira também, né, de falar e ser ouvido, né, e também de ouvir, porque nós sempre colocamos desde o início, né, Gurias, a questão, né, das pessoas se manifestarem no chat, que nós queremos ouvir, que nós queremos saber, né, o que estão pensando e o que estão sentindo, e a partir daí das colocações que justamente a gente pensa nos encontros, né, pensa nas falas que iremos trazer, né, para saber o que os nossos colegas estão precisando ouvir ou conversar, né. Então, eu acredito que nesse momento, né, essa é uma maneira que nós, enquanto profissionais, assim, de maneira independente, pensamos, né, e para mim também, é muito terapêutico esses nossos encontros, né, que nós temos as lives, mas também nos reunirmos antes, né, só entre nós para planejarmos, e sempre é uma maneira de extravasar esses sentimentos, né? Não tirando a ideia ainda, né, que eu coloquei anteriormente, de se ter, sim, um acompanhamento com um profissional especializado, né? Que nós sabemos o quanto é terapêutico, sim, falar entre os pares, né? Muitas vezes eu sempre comento, né? Se não fossem as minhas amigas na minha vida, né? Não sei o que seria de mim, porque conversar com uma amiga, né, muitas vezes é também terapêutico, mas nós sabemos da seriedade do que é a profissão, né, a psicologia, o que é importante, né, ter um profissional especializado também nos acompanhando, né, e quando a Ângela falava ali, né, e a CAED, por exemplo, né, que a UFSM proporciona para as pessoas, né, os estudantes, os professores, por que não poderia ter algo como a CAED, por exemplo, né? Também na rede municipal e estadual, né? Também para os professores da rede também é algo que acredito que seria viável se houvessem, né? Houvesse uma boa vontade, houvesse um olhar, né? Para o professor, né? De realmente quem nós acolhemos as famílias, nós acolhemos os alunos, né? E quem nos acolhe, né? Quem cuida de nós para que a gente possa cuidar, né? Como havia comentado antes, para nós ensinarmos, nós precisamos estar bem, né? Então, eu acredito que investir, né, num acolhimento, num cuidado com a saúde mental do professor, é investir também nos alunos, é investir nas crianças, né? Porque isso vai trazer, com certeza, algo muito positivo, né? Vai trazer uma qualidade no nosso trabalho muito melhor. Nós estando bem, né? Nós vamos conseguir desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível, né? E mais uma vez agradecer a todos que nos ouviram hoje, né? E convidar para que estejam presentes na próxima também, né? E continuem manifestando, né, suas opiniões, que são sempre bem-vindas. Muito obrigada. Boa noite.
acho que para nós irmos nos encaminhando para o final, né, eu acho que vale lembrar, vale pedir para vocês, né, avisar que nós criamos, né, esse canal no YouTube, né, com o nosso projeto que se chama Projeto Cataventos. E vocês podem se inscrever no nosso canal, o vídeo vai ficar salvo, a nossa live vai ficar salva ali, então vocês podem compartilhar nos seus grupos da escola, do WhatsApp. Se curtiram, deixa uma curtida para nós. E já dá um spoiler da nossa próxima live, que vai ser no mês de junho, né? Como a Bárbara havia falado antes. Todas essas demandas que surgiram, né? A gente vai fazer a live sobrecarga docente parte 2. Vai estar conosco uma profissional da psicologia, para falar um pouco sobre a saúde mental do professor, especialmente em tempos de pandemia, tá bom? Então, assim, nós agradecemos a todos que estão aqui nos acompanhando, que já nos acompanham alguns nos acompanham desde a primeira live. Agradecemos por nos darem esse apoio, por se manifestarem tanto no chat, estarem nos escutando. Isso tem sido muito bom para nós, né? Serve como uma forma de incentivo. E desejamos, assim, que todos fiquem bem, que se cuidem. E nos encontramos mais uma vez em junho, tá bom? Então, muito obrigada, Ângela, por estar aqui conosco. Mais uma vez, né, acho que é importante reforçar, muito obrigada a Ellen, que topou essa parceria de estar conosco no projeto, e a Bárbara e a Áurea, né, que são as parceiras do projeto. Então, muito obrigada a todos, boa noite, fiquem bem. Eu também gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês, a Ronise, Bárbara, Áurea, imensamente feliz em poder participar e trazer algumas reflexões, fazer parte, né, dessa nossa interação aqui, virtual, e sempre muito importante, né, porque de certa forma é um momento terapêutico para nós. E aproveitando, pessoal, enquanto falávamos, eu lembrei de um projeto do qual eu faço parte lá na CAED, e que, embora seja uma pequena agulha lá no nosso palheiro, pode nos auxiliar. É o projeto Espaço Experiência em Palavras. Ele se encontra lá no site da CAED, na Universidade Federal, né, o FSM, CAED. O Experiência em Palavras foi justamente um projeto que nós criamos para que as pessoas, nesse período, assim, não só nesse período, mas foi a partir da pandemia, pudessem, de certa forma, colocar o que estavam sentindo, ou pensando, ou com vontade, através das palavras, como um texto, como um poema, enfim, da forma que quisesse, que seria uma forma de terapia, né, de colocar de forma anônima, inclusive, não precisa se identificar. Então, lá existe um formulário fácil de preencher, e que fica lá também autorizando ou não a publicação, que nós acabamos publicando. Nós vamos construir um blog, e temos lá o espaço da CAED no Instagram. Então, são desabafos, né? Vocês podem ou não se identificar, podem ou não autorizar a publicação, mas é uma maneira de ver o que os outros estão sentindo e também colocar de alguma forma. Não deixa de ser uma estratégia de desabafo, tá? E também, qualquer coisa, pode pedir informação para as meninas, eu deixo o contato com elas aqui, e fica à disposição, ao menos uma pequena estratégia para a gente desabafar um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigada, desejo uma noite tranquila, que possamos encontrar algumas horinhas para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Nós estamos precisando. Muito obrigada, meninas, e estamos aí à disposição para qualquer necessidade, ajuda ou contribuição que possamos dar. Uma boa noite para todos. Boa noite, se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau.
Boa noite. Tchau.